muito boa tarde. Damos então início a esta terceira tarde das nossas jornadas de teologia. Um só corpo, um só batismo, a diversidade dos carismas e a construção da comunhão. Esta tarde teremos uma mesa redonda que andará em torno do batismo e do comunismo na área metropolitana do Porto. Temos connosco três pessoas. O Bispo Cifredo Teixeira, que é da Igreja Metodista. Temos também o Padre Sérgio Alves, que é presbítero da Igreja Lusitana, da Comunhão Anglicana, e o Padre Mário Henriques, que é presbítero da Igreja Portucalense Diocese do Porto e também pertence à Comissão Diocesana de Ecumenismo da Diocese do Porto. Uma vez que a coordenação desta mesa ficou à responsabilidade do Padre Mário, eu neste momento, e só voltaria aqui para as questões, neste momento daria então a palavra ao Padre Mário para, se quiser, introduzir mais alguma nota em relação ao que se vai fazer e aos convidados, e portanto dando esse papel da coordenação da mesa. Muito obrigado. Obrigado, Dr. José Pedro. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a participação do Bispo Cifredo Teixeira, do Metodista, e do Reverendo Sérgio Alves, da Igreja Lusitana, português, daqui, não é aqui, e já podemos dizer assim, antigos companheiros aqui nos nossos trabalhos da Comissão Ecuménica do Porto. Em primeiro lugar, vai dirigir-se a nós o Bispo Cifredo Teixeira, que nos vai apresentar os passos e o processo todo que foi feito para o reconhecimento mútuo do batismo, aqui na nossa Diocese de Porto e em Portugal. Ele, na altura, quando foi assinado em 2014, ele era o presidente do COPIC e, portanto, a melhor pessoa. Para quem não sabe, o COPIC, desculpem o parênteses, é a Confederação Portuguesa das Igrejas Cristãs. E ele vai-nos então apresentar. Depois, seguidamente, o Reverendo Sérgio Alves vai falar-nos do que temos feito na Comissão Ecuménica, os passos que temos dado, o histórico também que já fizemos e aquilo por onde pretendemos ir. E eu, na parte final, também a pedido da própria Universidade, da Faculdade de Teologia, vou apresentar um documento que saiu brevemente, que é o Vadem Ecum Ecuménico, o Bispo e a Unidade dos Cristãos, que saiu em dezembro do ano passado, 2020, nos levanta algumas questões e nos relembra outras para o futuro deste caminho ecuménico. Então entrego a palavra ao Sr. Bispo Cifredo Teixeira, uma vez mais muito agradecido pelo seu trabalho. Sei que está aqui com esforço, espero que esteja completamente restabelecido da sua cirurgia e vamos então ouvi-lo com muita atenção. Começo por saudar a todas e todos, desejando que estejam bem e que estejam a manter a esperança em dias sem as limitações que temos atualmente devido à pandemia provocada pelo Covid-19. Agradeço o convite que me foi feito para partilhar esta experiência vivida quando aconteceu a assinatura da Declaração do Reconhecimento Mútuo do Batismo em Portugal. Esta minha contribuição procura ser um testemunho de uma experiência histórica que tive a oportunidade de viver no caminho feito essencialmente da minha parte a partir de 2001, quando comecei a ocupar ou a ter esta responsabilidade episcopal na Igreja Metodista. Como pessoas que contribuíram decisivamente para este percurso, eu refiro a algumas pessoas que fizeram parte deste caminho desde o seu início. O pastor José Manuel Leite, da Igreja Presbiteriana, o bispo emérito Ireneu Cunha, da Igreja Metodista,
o Bispo Emérito Dom Fernando Soares, da Igreja Lusitana, Comunhão Anglicana, o Bispo Dom Manuel Felício, da Igreja Católica Romana, e nos anos mais próximos da assinatura, a pastora Sandra Reis, da Igreja Presbiteriana, o Bispo José Jorge Pina Cabral, da Igreja Lusitana Comunhão Anglicana, e eu, como Bispo da Igreja Metodista, e na altura da assinatura, como foi dito pelo seu Padre Mário, a quem agradeço também as palavras que me dirigiu. E, com a graça de Deus, as coisas vão se compondo. Eu, na altura, era presidente do COPIC. E há pouquinho o Padre Mário também fez referência que se calhar não é muito conhecida esta sigla, e eu partilharia só um bocadinho de informação que também pode ser encontrada no site do próprio COPIC. O COPIC é o Conselho Português de Igrejas Cristãs, e foi este conselho, em diálogo com a Igreja Católica Romana, que trabalhou todo o processo que resultou na assinatura desta declaração. E o COPIC é uma associação de igrejas e organizações de orientação ecuménica que confessam Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador segundo as Escrituras, e que, portanto, procuram cumprir juntas a vocação comum para a glória de Deus uno, o Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É o resultado de uma experiência ecuménica que começou em 1956, vivida por 3 igrejas: a Igreja Evangélica Metodista Portuguesa, a Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal e a Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica, que inicialmente se organizaram criando um organismo de cooperação a que deram o nome de Comissão Intereclesiástica Portuguesa, a qual no dia 10 de junho de 1971 veio a dar origem ao atual Conselho, que neste ano de 2021 celebra 50 anos de atividade. O Conselho tem como um dos seus objetivos dinamizar e apoiar iniciativas ecuménicas em Portugal e no estrangeiro, coordenar e promover a representação do Conselho e dos seus membros em atividades ecuménicas, tanto em Portugal como no estrangeiro, e pretende dar, no contexto religioso e sociológico português, um testemunho de consenso, de cooperação, de unidade, em obediência à palavra da Igreja, para a glória de Deus, que nos chama a viver no meio dos homens e das mulheres a quem Ele nos manda servir. E a palavra de Cristo que mais ainda do que no passado determina a ação do Conselho é para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isto porque só igrejas vivendo em unidade, na cooperação fraterna, podem dar em Portugal, acreditamos nós, um testemunho vivo e eficaz de Jesus Cristo, o Salvador. Bom, dito isto, que é um pouquinho sobre o COPIC, voltemos a atenção para o reconhecimento mútuo do batismo. O processo que resultou na assinatura da declaração, ele fez um caminho ecuménico de iniciativas regulares por mais de 2 décadas entre as igrejas do COPIC e a Igreja Católica Romana, sendo que na parte final do percurso foi possível juntar a participação da Igreja Ortodoxa Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Desde 2001, com o surgimento da Carta Ecuménica, em 22 de abril, assinada pelos presidentes da Conferência das Igrejas Europeias, conhecida por CEC, e do Conselho das Conferências Episcopais Europeias, CCEE, ficou mais evidente que deveria ser dado testemunho e foram intensificadas as diligências para que assim acontecesse. Foi claro que estava evidente que este testemunho sobre o reconhecimento do batismo e da nossa prática cristã deveria ser dado. E um dos compromissos
referidos na Carta Ecuménica, que vale a pena citar por estar relacionado com o caminho feito, diz o seguinte: comprometemo-nos em trabalhar na força do Espírito Santo pela unidade visível da Igreja de Jesus Cristo, na única fé, que encontra a sua expressão no recíproco reconhecimento do batismo e na partilha eucarística, mas também no testemunho e no serviço comum. Esta é uma nota da Carta Ecuménica que motivou este caminho que se intensificou e que resultou depois na declaração que foi assinada. O caminho foi-se fazendo e foi então trabalhado um documento que, à semelhança do que foi feito em outros países da Europa e do mundo antes de nós, afirma o reconhecimento da doutrina e da prática do batismo. No percurso feito, as dificuldades e o desânimo também marcaram presença, mas tendo sido ultrapassados esses tempos, chegou-se a um tempo de afirmação e de testemunho. O dia da assinatura da declaração foi o 25 de janeiro de 2014. A assinatura foi integrada na celebração de âmbito nacional da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que teve lugar na Catedral de São Paulo da Igreja Lusitana, Comunhão Anglicana, em Lisboa, às 18 horas. O tema da semana naquele ano foi Estará Cristo dividido?, baseado na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Temos agora a oportunidade de ver um pequeno vídeo sobre este evento histórico que, em termos mediáticos, pouco resultou, porque se tratava de boas notícias. E tal como ainda acontece hoje, essencialmente só as más notícias é que têm destaque. Bom, este vídeo pode ser encontrado no site do Conselho, do COPIC, mas poderemos aproveitar esta oportunidade e ver. É um vídeo de 7 minutos. No contexto da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que teve lugar entre os dias 18 e 25 de janeiro, o Mosaico Ecuménico esteve na celebração nacional na cidade de Lisboa, na Catedral de São Paulo, da Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica, Comunhão Anglicana. No decorrer da celebração, fez história o proceder-se à assinatura de uma declaração de reconhecimento mútuo do batismo. Acho que efetivamente foi uma celebração muito bonita, em que sentimos os dons de todos. Todas as igrejas deram o seu contributo e sentimos efetivamente uma só família em Jesus Cristo. Aquilo que daqui vai decorrer, eu penso que vai depender também muito da nossa abertura, aquilo que o Espírito Santo agora em nós vai suscitar. Nós aqui celebramos uma etapa, celebramos um caminho que foi feito, mas ao mesmo tempo também abrimos agora a novas oportunidades, a novos recomeços que o Espírito Santo agora nos propõe. Portanto, vamos caminhando e vamos deixando que o Espírito trabalhe em nós. Como muito bem foi referido na homilia pelo Sr. Manuel Clemente, não vamos impedir a ação do Espírito em nós, vamos deixar que tudo concorra. Portanto, eu penso que há um compromisso agora mais efetivo pela causa ecuménica e penso que esta celebração veio dar um ânimo, talvez, àquilo que sentia que era algum esmorecimento da causa ecuménica em Portugal. Saímos daqui efetivamente mais animados e mais confiantes na unidade dos cristãos. Com a assinatura da declaração, encerrou-se um processo longo de conversações que tiveram o seu início em 2002. Direi que aquilo que hoje celebramos e realizamos é a coisa mais importante do movimento ecuménico. Não basta dizer que eu estou em unidade com o meu irmão. Eu tenho que manifestar visivelmente esse espírito de unidade. E o ato de hoje, entre muitos valores que tem, mostrou visivelmente ao mundo
à Igreja a unidade que existe já entre nós. É tudo? Não. É uma parte do caminho. E o caminho faz sempre andando. E eu creio que a coisa mais importante é nós estarmos abertos e humildes ao Espírito e ao vento desse Espírito. Muitas vezes nós temos impedidos. Sabemos qual é a vontade dele, mas temos-o impedido. Deixemos que ele tenha a primazia, sejamos mais dóceis. Já não viverei o meu outro sonho. Este passado muito tempo ainda o vivi, mas o meu outro sonho era o da Eucaristia em comum. Mas espero que as gerações que nos cercam, que hoje aqui tiveram presentes, possam continuar com entusiasmo essa outra etapa fundamental. Porque se este sacramento do batismo é o vínculo da entrada e da minha profissão de fé, o sacramento da Eucaristia é o sacramento da comunhão de todos com Cristo. Espero que isso tenha lugar e lá do céu o verei. O tema da semana de oração foi Estará Cristo dividido? Um repto e uma pergunta que interpela as diferentes igrejas. Cristo nunca está dividido, nós é que nos podemos dividir dele e uns dos outros, não é? E por isso esta semana de oração, e não só esta semana, mas as 52 semanas de cada ano vividas neste espírito, de pedir a Cristo que reconstrua em nós a unidade que Ele deseja, que Ele não deixa de desejar e que no fundo só Ele sabe, não é? Qual seja, é muito importante, porque como nós sabemos, a evangelização liga-se à união dos cristãos, não é? Que Cristo enunciou assim, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia, de maneira que quando nós precisamos tanto por nós e por todos os nossos concidadãos e seres humanos deste planeta, precisamos nos reencontrar, também nos temos que redescobrir a nós cristãos como um grande fator de unidade, enfim, de todo o género humano e de proximidade, na variedade, certamente, das suas culturas e tradições. Nós hoje já percebemos que unidade não significa uniformidade, até nos enriquecemos com estas tradições que entretanto desenvolvemos, mas encontramos no essencial. E o termos desta vez sublinhado o batismo como ponto essencial da nossa unidade é um ótimo princípio. É possível dizer que o ecumenismo, enquanto este desejo de uma casa comum habitável, não pode ser uma agenda, mas tem que fazer parte da natureza da Igreja? Eu acho que sim, até porque nós confessamos no nosso símbolo que acreditamos na Igreja una. Então, se acreditamos, temos que ser consequentes e temos que levar essa fé à prática. Agora, não tanto nostalgicamente, recuperando alguma unidade que tivéssemos antigamente, até porque, como lemos nos textos do Novo Testamento, como lá nas primeiras comunidades cristãs, a unidade já era um problema, já era difícil. Mas caminhando para aquela unidade que o Espírito de Cristo quer construir, é este ecumenismo espiritual, de que aliás fala desde os anos 30 do século passado e que está na alma do movimento ecuménico, que nós devemos praticar. Estamos abertos e disponíveis para prosseguirmos para aquela unidade que o Espírito de Deus há de construir. Esta semana de oração pela unidade dos cristãos foi celebrada em muitos locais e por muitas pessoas de norte a sul do nosso país. O bispo Cifredo Teixeira, presidente em exercício do Conselho Português de Igrejas Cristãs, mencionou a sua satisfação. Foi uma semana muito bem celebrada, vivida com alegria e também influenciado pelo que estava previsto acontecer no encerramento da semana deste testemunho que nós demos como cristãos, de nos podermos reconhecer uns aos outros e de podermos afirmar o amor de Cristo. Nas celebrações que eu tive a oportunidade de participar, senti-me abençoado por Deus e senti que as pessoas gostaram da experiência de estarem juntos, de orarem juntos, de terem também gestos de acolhimento, gestos que falam desta nossa pertença a Cristo. Por isso, em termos de balanço, eu digo que graças a Deus foi uma semana muito abençoada. Houve de facto a oportunidade de nos aproximarmos mais uns dos outros, de orarmos uns com os outros e de em tudo procurarmos honrar o Senhor que nos ama e que está sempre connosco.
facto, agradeço o terem colocado o vídeo, que ajudou imenso, porque é uma memória que me parece preciosa do tempo que foi vivido naquele espaço em Lisboa, na Catedral de São Paulo. Viveu-se um tempo histórico por ser resultado da caminhada ecuménica que tem sido feita. A cerimónia, como deu para vermos, foi muito participada, notando-se uma boa presença de jovens das várias igrejas, sendo que vários daqueles jovens tiveram envolvimento prático na liturgia. A celebração expressou a alegria e a gratidão pelo que se estava a viver. Foi de facto uma grande bênção de Deus. A declaração de reconhecimento mútuo do sacramento do batismo foi assinada pelas igrejas, tal como se lê no documento. As igrejas estavam conscientes da concordância que entre elas já existe sobre os pontos fundamentais de doutrina e prática batismal, e constatando que na prática já aceitam tacitamente o reconhecimento mútuo da validade do sacramento do batismo, tal como é administrado nas suas igrejas, e decidiram tornar público o reconhecimento mútuo do batismo num documento com um texto de 8 pontos. Os primeiros 5 pontos afirmam o consenso no que diz respeito às questões de natureza teológica e doutrinal. Nos 3 pontos finais fica claro que não se praticará o rebatismo nos casos de passagem de membros de uma igreja para outra. Declara-se que são aceitos como válidos os certificados de batismo emitidos pelas igrejas, e expressa-se a esperança de que este reconhecimento constitua um passo em frente no caminho da unidade visível do único corpo de Cristo, para que o mundo creia, e contribua para uma maior comunhão entre todos os batizados. Os representantes das igrejas que assinaram o documento foram pela Igreja Evangélica Metodista Portuguesa, o Bispo Cifredo Teixeira, foi eu que assinei, pela Igreja Católica Romana, na altura era o Bispo Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que entretanto foi feito também cardeal. Pela Igreja Lusitana, a Comunhão Anglicana, foi o Bispo Dom José Jorge Pina Cabral que assinou, e pela Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal, a então Secretária-Geral Pastora Sandra Reis, e pela Igreja Ortodoxa do Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, foi o reverendo arquimandrita Filipe Chank de Nice. Na declaração assinada, as igrejas reconhecem o batismo como um vínculo básico da unidade e esperam que o reconhecimento constitua um passo em frente no caminho da unidade visível em Cristo, para que o mundo creia. Em termos práticos, os membros das igrejas que assinaram a declaração têm o seu batismo reconhecido quando for requerida a confirmação de batismo para algum ato que tenha lugar nas igrejas. Realça-se que o testemunho de unidade dado merece relevância quando muitas vezes a sociedade vive desunida e dividida. É também bom que se diga que o reconhecimento da diversidade e a riqueza dos vários contributos ajuda a compreender-se melhor o Deus que nos surpreende e que caminha conosco, sobre quem ninguém tem toda a verdade ou exclusivo. A alegria do convívio entre cristãos de igrejas diferentes é motivadora para se continuar a caminhar em unidade, a orar juntos e até a ajudarmos-nos mutuamente vivendo a fé cristã de forma solidária. Uma verdade precisa de continuar a ser afirmada. As igrejas não existem para complicar, mas para ser ajuda para os crentes valorizarem a sua relação com Deus. É claro que, como é sabido, a caminhada ecuménica não terminou com o que aconteceu, pois ainda há muito caminho a ser feito até que se concretizem outros testemunhos muito importantes para a fé cristã, como, por exemplo,
o aproveitar-se o organismo ecuménico que já existe para ser a expressão de unidade das igrejas que assinaram a declaração, fazendo-se os ajustes que forem necessários. E o outro grande testemunho é o de os cristãos que somos, podermos vir a celebrar a Eucaristia juntos, tal como também o Senhor Jesus o desejou e deseja. É claro que os encontros e iniciativas ecuménicas continuam, e até o Papa Francisco valorizou este caminho com a aprovação e a publicação do Vademecum ecuménico em dezembro passado, documento que é considerado uma bússola para ajudar os bispos na caminhada ecuménica rumo à plena comunhão, referindo 4 tipos de diálogo a ter em consideração: o ecumenismo espiritual, o diálogo da caridade, o diálogo da verdade e o diálogo da vida. O que veio continuar a afirmar a importância da encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, onde é claramente afirmado que somos todos irmãos e que precisamos uns dos outros para que este mundo que Deus ama possa ser melhor e possa querer. O Conselho Mundial de Igrejas tem procurado contribuir para que a unidade cristã aconteça e vai ter como tema da sua Assembleia Geral em 2022 o amor de Cristo move o mundo para a reconciliação e a unidade, tema que implica um ecumenismo do coração, o qual valoriza os relacionamentos humanos, a oração em unidade, a amizade e a vivência do amor de Cristo. A Conferência das Igrejas Europeias afirma que juntos fortalecemos o testemunho em unidade, agimos ao serviço da Europa e do mundo, promovemos a paz e trabalhamos pela unidade da Igreja, o que sinaliza o que precisa de continuar a acontecer. Nós por cá continuaremos a fazer caminho com oração e confiança até que o nosso testemunho seja mais poderoso e ajude de facto o mundo a crer. Termino lembrando as palavras do Senhor Jesus Cristo, aquele que deve estar sempre no centro da nossa atenção. Palavras que me parecem essenciais no caminho que continuareis a fazer. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado por esta oportunidade que me deram. Deus a cada uma e cada um abençoe e guarde. Muito obrigado, Sr. Bispo, por esta sua intervenção, por nos apresentar este processo. E foi uma longa caminhada até chegarmos a essa declaração conjunta. E é bom recordá-la e não esquecê-la e viver a partir daí e continuar a caminhar. Entrego então agora a palavra ao Reverendo Sérgio Alves, que nos vai apresentar os caminhos que temos traçado a partir daí e antes daí e o que prevemos fazer para o futuro aqui na Comissão Ecuménica do Porto. Muito obrigado, Sr. Padre Mário Henrique. Começo por saudar a todos e agradecer esta oportunidade de estar a participar nas jornadas da Faculdade de Teologia da Universidade do Porto. Saúde e paz em nome de Jesus. A nossa cidade do Porto, fazendo jus ao seu nome, desde a década de 50 do século passado, tem sido um verdadeiro porto ecuménico, com várias pontes, margens que se ligam e religam, e em que convergem várias iniciativas, encontros, atividades e organizações ecuménicas, mas, sobretudo, um povo com o coração e espírito abertos, atento e atuante. Pessoalmente, e em jeito de partilha e testemunho, considero-me fruto e também apaixonado pelo ecumenismo. Por isso, expresso novamente o meu agradecimento ao Padre Mário pelo convite e a oportunidade de partilha,
numa faculdade que me acolheu e muito me ensinou. Na igreja a que pertenço, a Igreja Lusitana, Comunhão Anglicana, o ecumenismo é ensinado e promovido a nível laical e ministerial, como área de missão fundamental da Igreja. Muito jovem, tive a oportunidade de participar em diversas iniciativas ecuménicas na cidade. Desses encontros, lembro-me que o mais importante não eram as diferenças, que importam conhecer, mas o essencial que nos une e permite o testemunho autêntico da unidade, querida e desejada pelo próprio Senhor Jesus Cristo junto do Pai, em que diz que eles sejam um para que o mundo creia. São João 17, 21. Mais tarde, fiz a licenciatura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica, onde a minha identidade eclesial nunca constituiu obstáculo. Antes, foi motivo de abertura e reflexão junto de colegas e professores. Comecei por integrar a Comissão Ecuménica do Porto como leigo no ano 2012 e depois como presbítero em 2014. Considerando que a Igreja Lusitana integra várias organizações ecuménicas internacionais, nomeadamente o Conselho Mundial de Igrejas e a Conferência das Igrejas Europeias, tenho tido a graça de participar em várias iniciativas ecuménicas, nomeadamente desde o ano 2016, nos Encontros Europeus dos Conselhos Nacionais de Igrejas da Europa, estruturas oficiais que em alguns países, sobretudo nórdicos, desempenham papel relevante na promoção da unidade e na assessoria junto de instâncias oficiais, no que respeita ao conhecimento e à ação perante o fenómeno religioso multiforme. Os primeiros passos ecuménicos na cidade do Porto. Numa definição sucinta e também para ajudar aqueles que nos estão a escutar, o Conselho Mundial de Igrejas apresenta-nos o ecumenismo como um movimento suscitado pelo Espírito Santo, que visa restabelecer a unidade visível de todos os cristãos, de modo a que o mundo creia na pessoa de Jesus Cristo. O diálogo entre as igrejas no Porto foi iniciado nos anos de 1950 do século XX, século passado, por um grupo de jovens das igrejas lusitana, metodista e católica romana, orientados na altura por um pastor e um padre, com a finalidade simples de juntos fazerem a leitura e reflexão da Palavra de Deus e criarem um clima de conhecimento mútuo e amizade fraterna. A senhora Cora Aspey, da Igreja Metodista, começou a sensibilizar o movimento Guias de Portugal para a necessidade dos cristãos se aproximarem nos pontos essenciais. É da mesma altura o empenhamento de Margaret Kendall, católica de origem inglesa, que muito pugnou pela unidade dos cristãos na cidade. Com a publicação do decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II em 1964, foram criadas as condições para a Igreja Católica melhor participar mais ativamente no diálogo ecuménico. Os 5 bispos católicos que antecederam o atual, Dom Manuel Linda, deram todo o apoio às iniciativas ecuménicas, que então começavam a surgir, nomeadamente reuniões de grupos católicos com irmãos de outras igrejas cristãs e celebrações ecuménicas, onde era regra, não formal, a participação dos hierarcas das igrejas, nomeadamente os bispos. Nessas celebrações havia uma troca de púlpitos, pregando um dos responsáveis de uma das igrejas convidadas. A nível nacional, os ventos do ecumenismo chegavam, inflamavam mais corações, e em 1971, como já foi dito pelo Sr. Bispo Dom Cifredo Teixeira, foi criado o Conselho Português
de igrejas cristãs, que este ano de 2021 celebra 50 anos de existência e que é a única organização em Portugal que tem por objetivo estatutário e vocação a promoção do ecumenismo. Nessa altura, a preocupação das igrejas, também conhecidas por igrejas sinodais, era a de cultivar um ecumenismo aberto, isto é, um ecumenismo entre católicos romanos, anglicanos, ortodoxos e protestantes. Um ecumenismo com as hierarquias e com as bases. Um ecumenismo de reflexão e de cooperação no serviço à sociedade. A primeira Comissão Ecuménica do Porto. O início formal desta comissão remonta à década de 70 do século XX, por iniciativa de figuras prestigiadas de igrejas cristãs do Porto. No livro Religiões em Diálogo, Margaret Kendall faz referência a este acontecimento relevante, citando o então bispo lusitano Dom Fernando Soares, acerca da sua participação no funeral do cônego Dr. Narciso Rodrigues, sacerdote católico e figura de muito prestígio na diocese portucalense, e passo a citar. A verdade total sobre o labor de Dr. Narciso ao serviço de Cristo exige que não se esqueça o seu importante contributo em prol do diálogo ecuménico na diocese do Porto. Sob a jurisdição compreensiva e atenta de seu bispo, ao tempo Dom António Ferreira Gomes, o cônego Dr. Narciso foi o representante católico romano na Comissão Ecuménica do Porto, que integrava também o cônego Guedes Coelho, vigário-geral da Igreja Lusitana, e o reverendo Albert Aspey, superintendente-geral da Igreja Metodista Portuguesa. Foi a primeira comissão ecuménica a nível diocesano existente em Portugal, com representação oficial de diversas igrejas, cuja ação foi extraordinariamente profícua na década de 70 e de 80, e da qual o Dr. Narciso foi um verdadeiro impulsionador. Fim de citação. Releve-se também, pelos muitos contributos dados à causa da unidade dos cristãos, os ministros de Deus, o Dom Daniel Pina Cabral, da Igreja Lusitana, Comunhão Anglicana, Dom Júlio Tavares Rebimbas e Dom Manuel Pelino Domingues. De facto, no Porto, não temos uma comissão ecuménica, temos duas comissões ecuménicas. Temos a Comissão Diocesana para o Ecumenismo, que foi criada em 1998, que é unicamente constituída por membros da Igreja Católica Romana, e temos a Comissão Ecuménica do Porto, que depois foi reorganizada e relançada no ano 2005. A Comissão Diocesana para o Ecumenismo aparece assim designada no decreto de nomeação do seu presidente primeiro, o Sr. Padre Domingos Oliveira, pelo Bispo Dom Armindo Lopes Coelho, em 15 de julho de 1998. Com ela, pretendeu-se dar continuidade ao diálogo ecuménico com as várias igrejas cristãs no Porto. Desta comissão fazem parte alguns padres e leigos. Apesar de existir desde 2005 a outra comissão ecuménica, quis o então bispo da Igreja Católica, Dom Manuel Clemente, que esta se mantivesse, tendo em conta os seus objetivos: despertar e acalentar o sentido ecuménico nas paróquias, nas vigararias, bem como nas comunidades e movimentos eclesiais, estar atenta à dimensão ecuménica da Igreja e às iniciativas de diálogo ecuménico a nível diocesano, nacional e mundial, estar representada por 2 dos seus membros
na Comissão Ecuménica do Porto. A criação da atual Comissão Ecuménica do Porto, que também pode ser visitada através do seu site institucional, da Comissão Ecuménica do Porto, em moldes diferentes, obedece ao sonho comum dos bispos Dom Armindo Lopes Coelho, da Igreja Católica Romana, do bispo Dom Fernando Soares, da Igreja Lusitana, e também do bispo Cifredo Teixeira, da Igreja Metodista, e que temos a alegria de ter connosco, bem como de outros responsáveis destas e de outras estruturas cristãs que pretendiam formar uma comissão verdadeiramente ecuménica na cidade. E o sonho tornou-se realidade em novembro de 2005. Começou por ser constituída por 2 representantes, um clérigo e um leigo, das seguintes igrejas: da Igreja Católica Romana, Diocese do Porto, a Igreja Evangélica Almá do Porto, a Igreja Evangélica Metodista Portuguesa, Circuito do Porto, e a Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica Comunhão Anglicana. Atualmente, também integram esta comissão a Igreja Ortodoxa do Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, a Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscovo e a Igreja Inglesa de St. James. Vamos agora passar à missão concretizada e às atividades desenvolvidas. A Comissão Ecuménica do Porto reúne mensalmente, sendo a coordenação alternada pelas igrejas. As reuniões começam com um tempo de oração, escuta da Palavra de Deus, partilha e oração do Pai Nosso, habitualmente a partir das propostas do guião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E agora vou partilhar um PowerPoint com algumas imagens, com algumas fotografias de eventos realizados. Entre outras atividades, a Comissão Ecuménica do Porto, no âmbito da sua missão, tem como objetivos organizar e dinamizar eventos no âmbito da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, também conhecida como o Oitavário de Oração pela Unidade dos Cristãos, entre os dias 18 e 25 de janeiro. Estar atenta, promover e intervir em assuntos que impliquem atos sacramentais entre membros de diferentes igrejas. Em Portugal, com a declaração do reconhecimento mútuo do sacramento do batismo por diversas igrejas, procura sensibilizar e garantir que os agentes pastorais sabem como proceder quando confrontados com casos desta natureza. Também a realização de retiros ecuménicos, em particular no Mosteiro das Irmãs Carmelitas de Bande. Entrando concretamente no roteiro ecuménico do Porto, a Comissão Ecuménica procura promover momentos de reflexão e de oração entre cristãos de diversas igrejas, nomeadamente do roteiro ecuménico, no espírito da Carta Ecuménica para a Europa. Este roteiro, lançado anualmente, tem como lema celebrar juntos a mesma fé na vivência das diferentes tradições eclesiais. A preparação é confiada à Igreja Cristã que acolhe o momento na fidelidade à sua própria tradição eclesial. Divulgar e participar em experiências ecuménicas, tais como a celebração ecuménica com os doentes, no Hospital de São João,
o Dia Mundial de Oração organizado pelas mulheres, orações de TZ com os jovens, celebrações ecuménicas inseridas no tempo da criação e algumas peregrinações a Santiago de Compostela. Fazendo referência ao Dia Mundial de Oração, é importante dar nota que este foi iniciado no Porto no ano de 1963 e é o movimento internacional de mulheres cristãs de muitas e diversas tradições que despontou em 1887 nos Estados Unidos. No Norte, em concreto no Porto, existe uma subcomissão constituída por mulheres das várias igrejas, que tem por objetivo realizar e preparar a dinamização do culto no Dia Mundial de Oração, que se realiza sempre à escala mundial na primeira sexta-feira de março. Vou partilhar um pouquinho sobre o Fórum Ecuménico Jovem, que foi uma dinâmica que continua a acontecer em Portugal e que surgiu no seguimento da ambiência vivida pelos participantes portugueses na segunda Assembleia Ecuménica da Europa, realizada em Graz, Áustria, em 1997, que levou a ampliar-se a aventura ecuménica à juventude e tem permitido a realização anual, desde 1999, de vários fóruns em vários lugares de Portugal. O Porto já acolheu, na sua área metropolitana, Porto e Gaia, já acolheu por 2 vezes a realização do Fórum Ecuménico Jovem. Falar também e partilhar aqui um evento que se realizou em 2012 e que foi inovador e muito significativo pelo ecumenismo prático também que possibilitou ao nível de diferentes igrejas e também ao nível de diferentes religiões, esse diálogo, o diálogo interreligioso. E que aconteceu no ano de 2012, em Braga, nos dias 25 a 28 de outubro, na freguesia de Priscos, organizado pela Igreja Católica Romana no âmbito da Braga 2012, Capital Europeia da Juventude. Gostaria também de fazer aqui referência às orações de TZ, que começaram por ser organizados pelo Secretariado Ecuménico Diocesano da Pastoral Juvenil do Porto, por altura do 27º Encontro Europeu da Peregrinação da Confiança através da Terra, realizado em Lisboa no final do ano 2004. E depois, mais tarde, no acolhimento do Encontro Ibérico de TZ, realizado no Porto em fevereiro de 2010, sob o tema As Fontes da Alegria, que envolveu mais de 6.000 participantes e, apesar de ser organizado e promovido pela Diocese do Porto da Igreja Católica, contou com a colaboração, o envolvimento das outras igrejas de sensibilidade ecuménica. E, por último, falar no grupo ecuménico da Capelania do Hospital de São João, porque, sendo que foi no decurso de uma vigília de oração ecuménica, por altura do Pentecostes de 2003, em 12 de junho, na Capelania do Hospital de São João, que foi criado o grupo de contacto ecuménico da Capelania, com o intuito de ir ao encontro de cada doente, respeitando a sua identidade eclesial, e espiritual e religiosa, qualquer que fosse, e em ordem a fazer caminho conjunto na assistência espiritual e religiosa aos doentes. Então, em 2011, foi distribuído no Porto o Manual de Assistência Espiritual e Religiosa Hospitalar, publicado pelo Grupo de Trabalho Religiões e Saúde, criado em 2009 e patrocinado pela Comissão Nacional da Pastoral da Saúde.
Penúltimo ponto. Caminhos de unidade e perspectivas, visões para o futuro. Permanecer juntos no essencial, na pessoa viva de Jesus, reforçando o espírito e a colaboração ecuménica na cidade. Dar continuidade à declaração de reconhecimento mútuo do batismo em vigor desde janeiro de 2014, promovendo o seu conhecimento e dando passos em frente a favor da unidade entre os cristãos. Promover o estudo e reflexão e ação sobre documentos relevantes, nomeadamente nas academias, da Carta Ecuménica para a Europa, assinada em 2011, da Carta Encíclica Fratelli Tutti, de outubro de 2020, o documento Igreja, uma visão ecuménica, do Conselho Mundial de Igrejas, motivando, junto das igrejas, novas oportunidades para a constituição de grupos e momentos de reflexão conjunta, com contributos de várias sensibilidades e visões. O recém-documento Vademecum Ecuménico, lançado em dezembro de 2020, do Conselho Pontifício para a Unidade dos Cristãos, sobre os bispos, neste caso da Igreja Católica, e a unidade dos cristãos. E, por fim, também promover a integração de outras igrejas em Portugal, de sensibilidade ecuménica, no então Conselho Português de Igrejas Cristãs. Em conclusão, realmente a tarefa ecuménica, não podemos ignorá-lo, emerge cada vez mais como uma tarefa de diálogo intercultural e multicultural, característicos do nosso tempo. O que significa também que fatores ditos não doutrinais ou não dogmáticos não só desempenharam, mas continuam a desempenhar um papel muito importante nas divisões entre as igrejas. Por isso, há a percepção que cada vez mais se vai alicerçando de que o caminho do futuro não passa pela configuração de uma igreja institucional, centralizada, poderosa e de tendência uniformizadora, mas por uma unidade na diversidade, que seja verdadeira e completa expressão da catolicidade da Igreja de Jesus Cristo, na diversidade dos tempos e na multiplicidade de experiências distintas, na riqueza complementar de dons ao serviço de todos. Então, o caminho para a unidade dos cristãos, em primeiro de tudo, as igrejas têm de manifestar de modo inequívoco esta herança de fé, experienciada num testemunho credível. Não para conquistar o outro, mas para viver com ele um intercâmbio de dons, uma relação de diálogo baseado no conhecimento, na mútua compreensão e respeito. Só assim se poderá alcançar a credibilidade da mensagem cristã no mundo multicultural e multirreligioso de hoje. O anterior arcebispo de Cantuária e eminente teólogo, o Dr. Rowan Williams, diz-nos que, através do caminho percorrido, ganhamos a capacidade que nos permite, e passo a citar, ter a necessária humildade para compreender que todos vivemos em igrejas imperfeitas, que todos precisamos de conseguir juntos, em esperança, a plena presença de nosso Senhor, e que todos, portanto, devemos estar desejosos de receber dos outros os dons de Deus que nos podem ser dados através dele. Fim de citação. O Papa Francisco, na audiência de 20 de janeiro passado, denunciou
o escândalo das divisões entre os cristãos, afirmando que o ecumenismo é um caminho sem recuo na Igreja Católica. Para o Papa, e passo a citar, nas últimas décadas, graças a Deus, foram dados muitos passos em frente, mas é necessário perseverar no amor e na oração, sem desanimar e sem cansaço. É um percurso que o Espírito Santo suscitou na Igreja, nos cristãos, em todos nós, e do qual nunca voltaremos atrás. Sempre em frente, afirmou o Papa convictamente. Avancemos, escutando a voz do Senhor, com o que está ao nosso alcance, com as nossas forças e fraquezas, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. São João 17, 21. E permitam que termine com uma oração cristã ecuménica que está presente na carta encíclica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social. Oremos. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundi no meio de nós o rio de amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos, a nós cristãos, que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado a nós, Padre Reverendo Sérgio Alves, por esta, de certa forma, aquilo que nós acabamos de ouvir, que é o trabalho da Comissão Ecuménica ao longo do tempo, no presente e para o futuro, nos desafios que temos. Tem muito a ver com a conferência que ouvimos de manhã, do Dr. Borges Pinho, que nos falava de algum marasmo, de alguma estagnação do trabalho ecuménico. Aqui no Porto, com certeza, poderíamos fazer melhor, poderíamos avançar ainda mais, mas temos algumas atividades que vão decorrendo. O Reverendo foi falando assim também do nosso roteiro e etc, essas coisas todas que nós vamos tendo. De facto são encontros muito bonitos, ainda por vezes pudessem ter outra visibilidade e outra participação também, temos todos que concordar com isso. Nesta última parte, eu perguntava aqui ao Dr. José Pedro quanto tempo nos faltará, mais ou menos, que é para eu Eu creio que mais ou menos até às 4 podemos ir com as nossas participações e depois teremos tempo para perguntas, mas pelo menos uma meia hora eu acho que poderia... É suficiente? É. Ok, tá bom. Cabe-me a mim agora, nesta terceira parte, apresentar um documento já citado, quer pelo Dom Cifredo Teixeira, quer pelo Reverendo Sérgio Alves. É um documento do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que foi publicado agora, há pouco tempo, em dezembro do ano passado,
portanto, há pouco mais de quase nem 2 meses, que se chama O Bispo e a Unidade dos Cristãos, Vademecum Ecuménico. O Sr. Bispo Cifredo Teixeira, há bocadinho, já citou o próprio Cardeal Kurtz, o Cardeal Kurt Koch, é assim que se diz, acho que eu, Kurt Koch, que é o responsável por este Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, fala deste documento como, de facto, sendo uma bússola, não é? Uma bússola para ajudar os bispos no caminho ecuménico e para encorajá-los a continuar com decisão neste caminho que pertence a toda a Igreja Católica rumo à plena comunhão. Este documento foi apresentado por 4 cardeais no dia 4 de dezembro de 2020, no 60º aniversário da criação do Dicastério para a Unidade dos Cristãos. Foi criado por João XXIII em 1960. Este documento propõe uma síntese dos pilares do percurso ecuménico na Igreja Católica Romana, desde a Unitatis Redintegratio, também já aqui citada, do Concílio Vaticano II, a encíclica Ut Unum Sint, também já aqui citada, sobretudo hoje de manhã pelo Dr. Borges de Pinho. Esta última encíclica completa 25 anos de publicação. E até depois aos outros documentos todos, do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, sobretudo 2 que devemos destacar sempre para a Igreja Católica, que é o Diretório Ecuménico, ponto, simples, que é para ser sabido e ser posto em prática, e a dimensão ecuménica na formação dos que trabalham no Ministério Pastoral. Portanto, são estes os 2 documentos, vamos dizer assim, oficiais, pelos quais nós, Igreja Católica Romana, temos de orientar a nossa ação pastoral e o nosso diálogo ecuménico e a nossa ação ecuménica no respeito com os outros, evidentemente. Também abrange este documento, também abrange os outros temas abordados no decorrer dos últimos pontificados, funcionando como um guia de consulta fácil, com recomendações muito práticas para o caminho ecuménico. Não é? E é precisamente sobre essas recomendações muito práticas, que eu queria falar e apresentar aqui algumas coisas. Então, de maneira muito simples e também muito breve, este documento está dividido em 2 partes. A primeira parte é a promoção do ecumenismo no seio da Igreja Católica, é assim que se chama, e a segunda parte, as relações da Igreja Católica com os outros cristãos. Aqui, o Sr. Bispo Cifredo Teixeira já falou, e muito bem, na preocupação com o ecumenismo espiritual, o diálogo de amor, o diálogo da verdade e o diálogo da vida. São estes, vamos dizer assim, as grandes preocupações e os eixos, não é, do nosso trabalho e do caminho a percorrer ecuménico. Sobre, então, algumas indicações muito práticas sobre o nosso caminho ecuménico, nós temos que dizê-las, tal e qual como elas estão aqui, elas são muito fáceis de ler e também parece-me muito fáceis de compreender. Não vejo aqui grandes confusões e muitas delas, como o Reverendo Sérgio já disse, até já estão em prática. Graças a Deus, aqui na cidade do Porto, também nisto somos pioneiros. Recordo que, infelizmente, na maioria das dioceses de Portugal não há uma comissão ecuménica. É pena, sobretudo nas grandes cidades, não é? E já temos cá em Portugal bastantes cidades grandes. Era importante que, devido até ao movimento que tem decorrido, as pessoas cada vez mexem-se mais de um lado para o outro, há muitos imigrantes a chegar e a partir. Esta educação, esta formação no ecumenismo é importante, quer para recebermos outras pessoas cá nas nossas comunidades, nas nossas cidades, quer no caminho contrário. Muitos portugueses também têm que emigrar, não é? E vão viver para cidades onde o ecumenismo é uma necessidade até bem mais premente que aqui em Portugal. E era importante que vamos dizer assim, essa pastoral fosse feita e eles soubessem como lidar e como se relacionar com as outras igrejas cristãs, sobretudo no que diz respeito ao tema que nos traz cá, logo
pelo sacramento do batismo e sobretudo quando há relações conjugais ou até casamentos entre pessoas que não são da mesma religião cristã. Então, recomendações práticas. É muito simples. Diz aqui, nomear o responsável diocesano pelo ecumenismo. 1. Em todas as dioceses. 2. Constituir uma comissão diocesana para o ecumenismo. Diretório Ecumênico 42-44. 3. Promover a nomeação de responsáveis ecuménicos paroquiais. Aqui temos muito para andar, não é aqui na nossa Igreja Católica. Conhecer bem as normas estabelecidas pela Conferência Episcopal ou Sínodo no Diretório Ecuménico. Partilhar documentos e fontes ecuménicas através dos sites diocesanos. Esta nossa comunicação, também na nossa Diocese do Porto, e penso que até estamos piores que os nossos irmãos, que os nossos irmãos metodistas, os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos lusitanos aqui estão bem mais avançados do que nós neste tipo de trabalho. No que diz respeito à relação da nossa Igreja com as outras religiões cristãs, as recomendações práticas também são muito simples, mas importantes. Primeiro, rezar regularmente pela unidade dos cristãos. Segundo, destacar a Semana da Oração pela Unidade dos Cristãos, organizando um momento de oração ecuménica e incentivar as paróquias a fazer o mesmo. Temos-lo feito com algumas limitações. Empenhar-se com os líderes cristãos na realização em conjunto de um dia para o estudo da Sagrada Escritura. Tenho assumido isso no nosso roteiro ecuménico e está aqui presente o Dom Cifredo Teixeira, todos os anos no nosso roteiro ecuménico. Emitir uma mensagem conjunta com outros líderes cristãos no Natal e na Páscoa. Já o fizemos neste Natal. Realizar um momento de oração ecuménica com um tema comum que dê respeito às outras comunidades cristãs. Encorajar os sacerdotes da Diocese, assistentes pastorais, a reunirem-se regularmente para rezar com os outros ministros cristãos que trabalham nas vizinhanças. Graças a Deus também o temos feito, ainda que possa melhorar bastante. Criar a consciência do trabalho ecuménico já realizado nas comunidades de vida consagrada. Deve ser amplamente encorajado, promovido e divulgado. Incentivar a Comissão Diocesana a trabalhar com outras comunidades cristãs no discernimento de uma cura de memórias poderá ser necessário e sugerir medidas concretas para poder facilitar isso. Continuando agora já mais na segunda parte, no diálogo do amor, as recomendações práticas também são importantes. Identificar quais os documentos bilaterais que foram publicados entre a Igreja Católica e as principais comunidades cristãs presentes na Diocese. Formar uma comissão de diálogo nacional, regional ou diocesano com a participação de especialistas teólogos, quer sejam leigos, ordenados, quer sejam, vamos dizer assim, quem se achar conveniente. Convidar a Comissão Ecuménica a propor ações concretas que podem ser realizadas em conjunto na Diocese com outras comunidades cristãs e com base nos acordos ecuménicos que já foram alcançados. É muito importante aqui pelo meio, ressalva este documento, não criar confusão e, sobretudo, não criar, vamos dizer assim, coisas fáceis demais, não é? Não se pode fazer estas coisas só por diplomacia, não se pode fazer estas atividades, vamos dizer assim, só porque gostamos uns dos outros e somos amigos uns dos outros. Não, isto tem que ter um sentido aprofundado, tem que ser verdadeiramente sentido, não pode nunca, de maneira nenhuma, ser o sinal de alguma espécie de hipocrisia apenas. Não é? Isso é um pecado que nós não podemos de maneira nenhuma cometer neste esforço ecuménico. Depois, mais algumas recomendações práticas no que diz respeito ao diálogo com a verdade, não é? Identificar as necessidades pastorais comuns com outros líderes cristãos, escutar e aprender com as iniciativas pastorais dos outros, agir com generosidade ajudando o trabalho pastoral das outras comunidades cristãs, conhecer e ouvir as experiências das famílias constituídas por membros de diferentes igrejas existentes na Diocese,
Apresentar ao clero da Diocese as orientações dadas pelo Diretório Ecuménico no que diz respeito à administração dos sacramentos, não é? Se existem também orientações da própria Conferência Episcopal ou dos sinos das Igrejas Orientais Católicas, ajudar o clero a discernir quando se aplicam essas condições, desculpem, e qual a participação na vida sacramental pode, em casos individuais, ser apropriados. Aqui devo partilhar que muita gente me tem telefonado quando há dúvidas, sobretudo os colegas sacerdotes, quando há questões deste nível. Muitas vezes eles, não sabendo, ligam, e são muitos os telefonemas que eu atendo e que tentamos resolver segundo as regras que temos, não é? E os documentos assinados. É bom que não se invente muito e que se pergunte para não se ferir, nem se desrespeitar ninguém, nem nenhum acordo instalado. No que diz respeito que é a última parte, não é? Recomendações práticas, então, para o ecuménico prático. Assim termina, e já vamos, por fim, ao ecumenismo, desculpem, ao ecumenismo cultural, é que será o último. Então, recomendações práticas para dialogar com os outros líderes cristãos e identificar as áreas onde o serviço cristão é necessário. Dialogar com os outros líderes cristãos, com o próprio secretariado ecuménico, o delegado diocesano, sobre as ações até agora feitas separadamente e que os cristãos poderiam realizar em conjunto. Encorajar os sacerdotes a comprometerem-se com os interlocutores ecuménicos no serviço da comunidade local. Dialogar com os católicos e os organismos diocesanos empenhados na ação social da Igreja na Diocese, adquirindo-os sobre o qual foi a cooperação passada e presente com outras comunidades cristãs, como se poderá desenvolver ainda mais. Dialogar com os outros líderes cristãos sobre as suas relações com as outras tradições religiosas na sua área. Analisar quais são as dificuldades e o que se pode fazer, o que podem fazer juntas na comunidade cristã. Isto tem a ver com muitos serviços. Estamos a falar de capelanias hospitalares. Há um exemplo que eu conheço aqui na nossa diocese e no nosso espaço aqui do Porto Cidade, grande cidade, no caso já é Matosinhos, que é a Capela do Aeroporto de Pedras Rubras, que é a única que é ecuménica, verdadeiramente ecuménica. Para além disso, aqui na nossa Diocese de Porto, a Igreja Católica tem cedido espaços, às vezes até mesmo igrejas, para algumas comunidades, sobretudo ortodoxas. Estou-me a lembrar de duas, na Igreja de São José das Taipas e na Igreja de São José também, operário, não é? Das oficinas de São José estão lá os ortodoxos russos e nos outros ortodoxos, se não me engano, romenos, em São José das Taipas. Pronto, era isto que eu vos tinha para dizer, assim, de uma maneira muito... só apenas as recomendações práticas, não é? Quanto ao ecumenismo cultural, que é a parte final, vamos dizer assim, o ecumenismo cultural, que este documento encoraja-nos a nós termos também outro tipo de atividades, não apenas de índole catequética ou religiosa, mas que envolvam a nossa cidade e que é a nossa zona, não é? Noutros domínios, não é? Mais ligados à cultura, sermos capazes de organizar os mais diversos eventos culturais para darmos um sinal também de alegria juntos e estarmos juntos de outra maneira, vamos assim dizer. Pode ser um concerto, pode ser muitas coisas, pode ser... Temos cantado as janeiras, não é? O Reverendo Sérgio está a ouvir, temos feito aí umas coisas interessantes, até também no domínio ecológico, que são sinais interessantes que temos dado, mas penso que por aqui também poderemos avançar bastante mais. Portanto, numa síntese assim mesmo muito breve, isto ainda são 45 páginas ou mais de documento, é isto que, assim, nas instruções práticas que nos deixa este documento, então assinado agora há muito pouco tempo, para a nossa Igreja Católica. Muito obrigado. Obrigado, Padre Mário. Muito obrigado também ao Sr. Bispo Cifredo e ao Reverendo Sérgio Alves pelas interessantes participações.
Nós temos neste momento aqui algumas questões, não muitas. Eu posso formulá-las para que possamos todos ouvir. Portanto, aqui duas delas, na verdade, são uma introdução. Eu vou ler rapidamente. Digo desde já que esta primeira é dirigida ao Padre Mário e, portanto, para tomar um pouco de atenção ao que o texto diz, que é relativamente longo. E, portanto, a questão começa assim, com uma espécie de comentário. A declaração de reconhecimento mútuo do batismo de 2014 foi certamente muito importante, nomeadamente de um ponto de vista simbólico e de incentivo ao percurso ecuménico. Do ponto de vista formal, contudo, no essencial já haveria o reconhecimento do batismo por parte destas igrejas. Ao catolicismo romano, especificamente, não há dificuldade de reconhecimento do batismo celebrado nas igrejas do protestantismo histórico e da ortodoxia. Mais dificuldade coloca, contudo, em situações concretas, o discernimento da validade do batismo celebrado noutras comunidades eclesiais menos formais, nomeadamente as ditas igrejas livres. E a pergunta que segue esta introdução, dirigida ao Padre Mário, é a seguinte: como é que um pároco católico romano ou a cúria diocesana pode saber se o batismo numa destas igrejas livres é ou não reconhecido e válido? Ao Bispo Cifredo e ao Reverendo Sérgio, a mesma pessoa pergunta como é que gerem as suas igrejas o reconhecimento do batismo destas comunidades eclesiais, portanto, Igreja Metodista e Igreja Lusitana, da Comunhão Anglicana. Portanto, primeiro o Padre Mário e depois Bispo Cifredo e Reverendo Sérgio, por favor. Essa é a pergunta que mais vezes, como dizíamos, fazem pelo telefone, não é? Há diversas circunstâncias onde isso surge como dúvida, sobretudo aos sacerdotes, quando lhes aparece, por exemplo, um norte-americano que quer casar aqui no Porto com uma portuguesa do Porto e que foi batizado e que pertence, eu tive um caso, por exemplo, pertencia à Igreja Metodista e foi muito simples, foi pedir à Igreja Metodista o certificado de batismo que é tido como válido na Cúria Diocesana do Porto, como uma certidão de batismo normal, como nós passamos também de uma paróquia para a outra. Mas isto só decorre da carta assinada, do documento do batismo único, da unidade no batismo, que nos falou na primeira parte o Bispo Cifredo. Nas outras que não assinaram esse documento do batismo, isso não é bem assim. Não é bem assim porque nós não aceitamos o documento. Não é? Porque, agora, nós sabemos também, pelo ensino da teologia, que o batismo pode ser ministrado em casos de urgências por diversas maneiras, não é? Portanto, é preciso ver cada caso, como é que é, se depois foi a uma paróquia, se registrou o batismo ou não, por aí fora, ou em que paróquia ou em que comunidade cristã, para de facto haver o reconhecimento válido do batismo para um processo, um casamento, por exemplo, ou para outra coisa qualquer. Muito bem, obrigado, Padre Mário. Não sei se o Bispo Cifredo e o Reverendo Sérgio quererão responder então a esta questão de como é que gerem, portanto, nas suas igrejas o reconhecimento do batismo destas comunidades. Eu creio que a questão foi sendo respondida, mas de qualquer forma dou-vos a palavra se quiserdes tomar. Sim. Não temos, tanto quanto eu me dou conta, assim, muitas situações em que seja necessário, mas há todo esse cuidado que o Padre Mário também acabou de falar. Se surgir alguma situação, nós temos que analisar e temos que conferir todo o processo, mas como digo, não temos tido muitas situações em que seja necessário lidar com situações relacionadas com a validação ou com o reconhecimento. Mas é bom dizer que há muitas igrejas evangélicas que fazem parte de uma organização que também tem credibilidade no país, que é a Aliança Evangélica, que pode permitir também uma ajuda em alguma situação que surja. De
Sim, nós também temos um bom relacionamento com a direção da Aliança Evangélica, que junta muitas dessas igrejas evangélicas. Agora, há outros grupos que aparecem por aí e que nós respeitamos, mas devemos tratar tudo com o cuidado pastoral que nos é próprio como igreja, darmos atenção, conversarmos, conferirmos muito bem e depois então poderemos tomar uma posição sobre o que nos estiver a ser pedido. Mas procuramos tratar esses assuntos com muita seriedade e com muito cuidado e estarmos abertos a fazer caminho para esclarecer qualquer situação que surja. Claro que com as igrejas que assinaram a declaração é muito mais simples, aí não há dificuldade nenhuma. Com as outras temos que ter este procedimento também que faz parte do nosso cuidado pastoral até. Posso partilhar também que, ao nível da Igreja Lusitana, portanto, a Igreja Lusitana é uma igreja minoritária, como tal, não são muitos e não abundam este tipo de dificuldades mais processuais. A Igreja Lusitana é uma igreja que está em comunhão com a comunhão anglicana, com as igrejas da comunhão anglicana, e também tem concordata com os velho-católicos, é membro da Comunhão de Porvoo, integra o Conselho Português de Igrejas Cristãs e também outras organizações, e no âmbito desses documentos formais aos quais a Igreja Lusitana aderiu e pertence, na maioria deles o reconhecimento do sacramento do batismo, ele está presente até como sinal de unidade e de testemunho entre as igrejas que o celebram. Aqui em Portugal, em termos concretos, quando nos surgem casos de igrejas que assinaram o reconhecimento mútuo do batismo, como disse o Bispo Cifredo e muito bem, o processo é simples, mas procuramos sempre, lá está, que sejam assegurados com solicitude pastoral todos os procedimentos, nomeadamente os procedimentos burocráticos, como a obtenção do respectivo certificado, entre outras coisas. Em casos de dúvida, procuramos contactar com os responsáveis das igrejas. Lembro-me que aqui há uns tempos tivemos uma situação de alguma dificuldade que se passou com um membro da nossa igreja que pretendia ser padrinho, neste caso na Igreja Católica Romana, e no processo inicial de relação com o sacerdote falou-lhe do reconhecimento mútuo, da declaração do reconhecimento mútuo do batismo. Nessa situação, o sacerdote, na altura, disse claramente que desconhecia, sacerdote católico romano, disse que desconhecia a existência desse documento e foram desenvolvidos logo os mecanismos de comunicação entre os responsáveis das igrejas, no sentido de caminhar. E aí também tivemos uma lição de que estes documentos, assinados num determinado tempo histórico, precisam de ser continuadamente relembrados e ditos aos responsáveis, que também vão mudando de geração em geração, para que possam conhecer, e quando não sabem ou dominam, fazem muito bem em ligar ao seu Padre Mário. Sobre isso eu tenho que acrescentar ainda mais uma questão, que é uma questão que nós na nossa diocese e sobretudo aqui na área metropolitana de Porto temos que resolver. É que há algumas escolas católicas que só admitem a matrícula a partir de um certificado de batismo católico romano. E eu penso que era uma questão muito prática que nós devíamos resolver. Portanto, que colégios católicos, não é? De irmãos, de irmãs, como há aqui na cidade vários, isso é desinformação por vezes, outras vezes não se sabe muito bem porquê, quais são os motivos, mas é um trabalho que a Comissão Ecuménica, por exemplo, podia ficar
e penso levar isso lá à Comissão Ecuménica, nós próprios escrevermos um texto e enviá-lo aos colégios para eles saberem que, de facto, uma pessoa batizada numa destas igrejas que assinaram o documento pode perfeitamente frequentar e deve poder. Nessa linha de raciocínio, e o reverendo Sérgio não podia ter sido aluno da Católica. Quer dizer, fazer aí a teologia, quer dizer, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Muito obrigado aos três, para já. Temos aqui mais algumas questões. Uma ao Bispo Cifredo e outra ao Reverendo Sérgio. Começo então pelo Bispo Cifredo, que é a primeira. Tendo em conta o que já nos disse sobre o facto de estes importantes passos dados no diálogo ecuménico não terem cobertura mediática, que meios podem as diversas igrejas cristãs usar para chegarem a um cada vez maior número de pessoas? Pois essa é uma excelente questão e que nos provoca em nós esta necessidade, ou que provoca em nós a necessidade de encontrarmos formas de fazer passar, ou de fazer passar a mensagem sobre estas decisões, sobre estes momentos, sobre este caminho feito, que não tem sido fácil. Aí temos que usar muito a criatividade. É claro que se nós provocarmos um desacato qualquer, vamos ter as câmaras todas de televisão em cima de nós, os jornalistas todos. Como nós nos damos bem e dialogamos, somos pessoas de bem, não tem dado grande resultado. Mas parece-me que seria interessante as várias igrejas aproveitarem sempre os seus meios que têm de comunicação e convidar. Estava a pensar, nós temos alguns programas de televisão nossos que nós podemos e devemos convidar também da parte da Igreja Católica a estarem connosco, e o mesmo poderia acontecer do lado da Igreja Católica nos programas que têm, convidar alguns de nós também para podermos estar lá. Programas de rádio, programas de televisão, em que será bom aproveitarmos essas oportunidades para darmos visibilidade a esta unidade que nós já vamos vivendo em vários aspectos. E seria interessante um dia destes conseguirmos até uma celebração da palavra, porque para já só poderá ser isso, numa transmissão em direto, por exemplo, que muitas vezes acontece. Por que não aproveitar uma situação dessas em que ministros de outras igrejas cristãs no país possam participar juntamente com a Igreja Católica numa celebração da palavra em que se dá visibilidade, em que se afirma o caminho que nós fazemos. Isso já chega a um bocadinho de mais gente. É sabermos aproveitar melhor alguns momentos, algumas oportunidades que surgem em alguns eventos. Até nós aqui no Porto ainda vamos fazendo um pouco isso, até se calhar fazemos mais do que noutras partes do país, mas havendo oportunidades, o convidarmos uns aos outros, o estarmos presentes em alguns momentos que é importante estar, também ajudará a dar visibilidade. E temos que ser, de facto, criativos e não deixarmos ficar para trás a importância que nós sentimos que tem o partilharmos o que já conseguimos e o ajudarmos a que o testemunho seja dado, que as pessoas compreendam a nossa contribuição. Mesmo na nossa atualidade, em que vivemos com as limitações que temos, as igrejas estão muito silenciadas praticamente, e não se fala da importância do contributo da igreja, e estou a falar que a igreja como um todo, em tudo o que está a passar-se. E é pena que às vezes até pareça que se desvaloriza, mas com o desânimo que as pessoas vivem, as inquietações que têm,
a falta de esperança que está aí, as igrejas têm estado a ter um papel muito importante para ajudar as pessoas, para as animar, para as encorajar, para as ouvir. E seria interessante as igrejas terem alguma visibilidade mesmo nesta situação e nós conseguirmos uma forma de chamarmos a atenção que nós, apesar de termos os templos fechados, nós estamos cá, estamos a acompanhar, estamos em contacto, estamos atentos. Um dia destes eu falava sobre a importância até da solidariedade que as igrejas promovem, que se não existisse, nós estaríamos numa situação muito mais trágica do que aquela que estamos. Portanto, há que não desanimarmos, mas também sermos criativos e aproveitarmos oportunidades que surjam para aparecermos juntos. E esse testemunho ajudará o mundo a crer e ajudará também a que o amor de Deus seja mais conhecido. Muito obrigado, Sr. Bispo. Portanto, ainda temos algum tempo, portanto eu vou seguindo aqui as questões que vão colocando, até esgotarmos o tempo. Ao Reverendo Sérgio, a seguinte, falou-nos, peço desculpa, enganei-me, numa perspectiva ecuménica, em que medida é que em muitas das iniciativas ou desafios nos quais nos podemos envolver, se pode afirmar que todos temos necessidade de todos. E poderia eventualmente juntar a esta, a que vem a seguir de uma outra pessoa, que também é para o Padre Sérgio, que nos falou de 2 comissões ecuménicas no Porto, uma com membros de várias igrejas cristãs e outra interna à Igreja Católica Romana. Eu confesso que não sei se esta pergunta é para o Padre Sérgio, apesar de estar dirigida a ele, ou para o Padre Mário, mas eu vou colocá-la. Referiu o Reverendo Sérgio os objetivos de ambas e as atividades da primeira, como tem concretizado os seus objetivos a segunda. Portanto, por isso é que fiquei aqui um bocadinho com a dúvida se seria mais dirigido ao Padre Mário ou ao Reverendo Sérgio, mas de qualquer forma fica a questão no ar. Respondendo à primeira questão, pegando até na palavra de Deus, na Epístola aos Efésios, Deus age em todos e através de todos para o bem de todos. Então, todos somos chamados. Como cristãos e procurando viver a palavra que Cristo nos diz e ensina, na sua oração sacerdotal, quando ele pede ao Pai que os seus discípulos fossem um e que estivessem unidos, acho que esse é um desejo profundo que deve tocar o coração de cada cristão e de cada cristã. E a partir desse desejo e dessa unidade espiritual, caminharmos nas diversas expressões da Igreja de Cristo que nós temos, fazendo a nossa parte. Nesse sentido, todos são necessários porque, como disse o Espírito e como nos diz a palavra do Senhor, o Espírito age através de todos. E se alguém não fizer a sua parte, então o corpo no seu todo também sente o respectivo efeito. Indo à segunda questão que foi colocada, a Comissão Ecuménica do Porto, existe a Comissão Diocesana para o Ecumenismo, cujos objetivos eu sucintamente referi, e sobre essa o Padre Mário poderá explicar com maior detalhe, mas relativamente à segunda, os objetivos vão sendo alcançados, vão sendo construídos em função também do ritmo do trabalho. Como disse, a Comissão Ecuménica do Porto reúne mensalmente, em primeiro lugar para orar, para estar, para discernir juntos e depois, a partir de um conjunto de preocupações, definir atividades. Mas, por exemplo, se forem ao site da Comissão Ecuménica do Porto, que é o www.ecumenismoporto.org, podem aceder a várias informações, a várias atividades realizadas
e também ao roteiro ecuménico de oração. O roteiro ecuménico de oração é, sem dúvida, uma atividade importante. Este ano já arrancou e tivemos que fazer algumas adaptações, mas, por exemplo, já no mês de fevereiro, neste mês de fevereiro, no final do mês, é possível aceder e assistir online a uma conferência teológica dinamizada pela Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou. E depois, em março, seguem-se outras atividades. Portanto, a Comissão Ecuménica tem realizado iniciativas e, neste momento, quem quiser saber mais pode ir também ao site ou contactar os respectivos responsáveis das igrejas ou ir simplesmente ao site e aceder às várias propostas ecuménicas que vão sendo lançadas. O site diocesano também tem. O site da Diocese do Porto tem isso. A Voz Portugalense publicou isso em janeiro. Portanto, todas as igrejas foram publicando, eu recebi reflexos disso das outras igrejas, que também vão publicando as nossas atividades. Portanto, é uma questão, é procurar escrever Ecumenismo no Porto, que aparece logo essas coisas todas, do que nós vamos fazendo e do que fizemos. É muito simples. Infelizmente, agora com a pandemia, temos estes constrangimentos todos, como toda a gente. Mas quando pudermos, havemos de voltar a fazer as coisas como normalmente. Muito obrigado a ambos. Eu passaria então já a uma segunda que eu suponho, apesar de não ter aqui especificado, eu suponho que se dirige também ao Padre Mário. Diz basicamente o seguinte: no que respeita especificamente ao batismo e de um ponto de vista mais global ao que a promoção do ecumenismo diz respeito, o que é que o Vademecum traz de novo relativamente ao Diretório para a aplicação dos princípios e normas do ecumenismo dos anos 90, que o Vademecum não pretenderá revogar, portanto, essas normas do ecumenismo dos anos 90. Porquê um Vademecum dirigido exclusivamente aos bispos, quando o Diretório tinha como destinatários os pastores da Igreja Católica, mas também todos os fiéis? Foi clara, Padre Mário? Foi. Portanto, este documento é dirigido aos bispos como uma espécie de... para lhes refrescar a memória, não é? Porque este documento não traz nada de novo que já não esteja escrito no Concílio Vaticano II, não é? E na encíclica do Papa João Paulo II. Está lá tudo e o que falta é cumprir. Portanto, e por isso aquilo é uma espécie, enquanto é mais ou menos um compêndio, também tem estas indicações práticas que eu referi, que é precisamente para dar, utilizando a mesma expressão do Reverendo Sérgio, um roteiro para nos dar um caminho, referências para irmos trabalhando nisso diocesanamente. O problema está que, por exemplo, alguns países, como Portugal, como ainda disse hoje de manhã também o professor Borges de Pinho, quer dizer, nós não sentimos tanto, pelo menos nós que somos maioritários da Igreja Católica, a necessidade do ecumenismo fora destas grandes cidades, não é? Porto, Lisboa, talvez agora Braga, Coimbra, não sei, Aveiro, por aí fora, não é? Onde há grandes transformações e gente a chegar do estrangeiro, outros a partir para o estrangeiro, etc, etc. Mas isso, quer dizer, não faz com que cá em Portugal as dioceses portuguesas não façam esse trabalho, não é? Que é um trabalho catequético, que é um trabalho prático, pastoral, que é um trabalho de formação dos próprios agentes pastorais, que é um trabalho que implica, vamos dizer assim, a consciencialização da importância do diálogo ecuménico e da unidade da Igreja. Esse trabalho tem que ser feito, essa catequização tem que ser feita e, sobretudo, essa oração tem que ser feita. Não é? E este documento é para relembrar, vamos dizer assim, não traz nada de novo, nem omite, ele é dirigido aos bispos porque eles é que são os pastores, são os responsáveis e devem orientar e criar as condições nas suas dioceses para que este trabalho ou este caminho ecuménico se desenvolva. Muito obrigado, muito esclarecedora.
tenho aqui algumas questões por organização. Tenho aqui uma que vou já dirigir ao Padre Mário, porque é para ele, e em seguida uma que é dirigida aos três. Portanto, começaria agora pelo Padre Mário e depois colocaria a tal questão que é dirigida aos três. Essa que é dirigida ao Padre Mário coloca a seguinte questão. Acha que no contexto da piedade popular, portanto católica, entre parênteses, se poderia implementar mais atividades conjuntas? É uma questão interessante, creio. Da piedade popular. O Bispo Cifredo falou um pouco disso também, de algumas coisas que podíamos fazer juntos e estarmos mais juntos diante da população, termos maior visibilidade. Não é? Penso que era isso que ele se referia, nós temos uma maior amplitude do nosso trabalho e darmos sinais, vamos dizer assim, com mais visibilidade da nossa fraternidade, da nossa oração, da vontade que temos em trabalhar pela unidade de todos os cristãos. Isso é evidente. Concretizar isso depois depende muito das circunstâncias de cada sítio. Por exemplo, na semana ecuménica, na semana da oração pela unidade dos cristãos, este ano não pode ser por razões pandémicas, mas nos anos anteriores, por exemplo, justifica-se um trabalho que se faz em Vila Nova de Gaia que se calhar não se recomenda que se faça em Baião. Percebe? Porquê? Porque as paróquias do Reverendo Sérgio são as duas ali em Vila Nova de Gaia e têm um ótimo relacionamento com os parques vizinhos e entre eles fazem atividades comuns, ecuménicas, rezam juntos, têm diversas atividades, entre eles, entre ali vizinhos. Isso é bom que isso aconteça, mas também é bom que se saiba que aconteça. Não é? Outra coisa é nós estarmos numa vigararia como Baião ou uma coisa mais retirada, onde, vamos dizer assim, esta visibilidade tem que ser feita de outra maneira, tem que se chamar os católicos, não é? Vamos dizer assim, os católicos para na semana fazer a oração, porque é que não se pode rezar, ou até na Eucaristia do oitavário, rezar um pouco, lembrar isso, etc., fazer e tomar isso como uma oração que é importantíssima no seio da Igreja e uma preocupação muito séria, não é? Nós no nosso símbolo, como dizia no vídeo o Dom Manuel Clemente, não é? Nós no nosso símbolo, quando professamos a nossa fé, a primeira coisa que dizemos quando falamos da Igreja é creio na Igreja Una, coisa que vem o resto, não é? Primeiro é logo a unidade, não é? E é muito importante que nós despertemos por esse problema, porque esse problema depois também já se vê, não é? Porque nós temos, por exemplo, estava a falar há pouco do interior. No interior, muitos jovens, infelizmente, têm imigrado à procura de melhores condições de vida. E muitos vão para a Alemanha, outros vão para a Inglaterra, não é? Outros vão para os Estados Unidos. Não é? E lá encontram outras igrejas, e lá encontram outros amigos com outras que não são católicos romanos, não é? E eles têm que saber dialogar com eles, ter uma postura de abertura, reconhecer que somos todos peregrinos desta unidade, não haver problemas nem divisões à partida logo por causa disso, por aí fora. Esse trabalho depois eu acho que tem que ser acertado segundo a prudência pastoral por cada lugar, conforme a necessidade. Como se faz em tudo na pastoral, ou se deve fazer em tudo na pastoral. Agora, esquecê-lo, subvalorizá-lo, isto aqui não se aplica, isso é que já não concordo. Muito obrigado, Padre Mário. Eu creio que, de alguma forma, respondeu parcialmente à questão que eu vou colocar a seguir, que é então dirigida aos três, sobre esta questão dos contextos particulares, ou seja, de que um tipo de relação ecuménica se pode dar num lugar que não da mesma forma noutro, porque os contextos mudam. Portanto, a questão que é colocada aos três é precisamente esta: como motivar concretamente nas paróquias o movimento ecuménico? Eu creio que a resposta genérica seria essa, de que há que atender aos contextos, mas naturalmente dou a palavra a cada um dos três participantes desta mesa. Poderíamos começar eventualmente pelo Bispo Cifredo, pelo Reverendo Sérgio e depois pelo Padre Mário.
Portanto, eu penso que a resposta ou a contribuição que o Padre Mário deu é o caminho. Não devemos deixar, só porque temos limitações ou a dificuldade, não devemos deixar de falar e de estarmos atentos para alguma oportunidade que surge. E também recupero um pouco do que disse há pouco: se não há junto de nós alguém que se possa convidar, nós podemos convidar alguém que se desloque em algum momento. No nosso caso, muitas vezes acontece de sermos convidados e nós vamos. Não estamos em todo o país, claro que não estamos, é só a Igreja Católica tem. A Igreja Católica deve sentir que pode fazer isso e nós acolheremos isso com muita alegria. Se em algum ponto do país gostariam de ter algum de nós para dar visibilidade até a essa unidade e falarmos dessa experiência, porque não convidar-nos? E nós também a faremos e devemos continuar a fazer o mesmo. Mesmo aquela ideia ou aquela palavra que foi passada há pouco de os parcos e os pastores que são próximos, que trabalham próximo, poderem encontrar-se, poderem estar juntos, isso também ajudará depois na promoção de outras iniciativas. Como também já ao bocadinho falei, também temos que ser criativos e temos que deixar que o Espírito Santo também nos use. Temos é que estar disponíveis, porque às vezes também nos fechamos e não arriscamos. Também é preciso arriscar um bocadinho, arriscar no bom sentido de irmos e de nos darmos a conhecer e de também conhecermos, porque essa riqueza é boa para os dois lados. Por isso há que continuar a fazer caminho e a partilharmos as experiências que vamos tendo, que possam ajudar outros que estejam com mais hesitações, porque este caminho da unidade continua a precisar de ser valorizado. Obrigado, Padre Francisco. Partilhando um pouco também sobre o assunto que o Dr. José Pedro Angélico colocou, julgo ser muito importante este documento do Vademecum Ecuménico, não pela sua originalidade, mas pela sua oportunidade de frescura, chamemos-lhe assim. Porque, efetivamente, sendo o ecumenismo uma área de missão importante e as igrejas de sensibilidade ecuménica assumindo o ecumenismo como algo fundamental para a própria igreja, então o ecumenismo e as atividades e os planos e as reflexões ecuménicas têm que estar na agenda. E para estarem na agenda, tem que haver iniciativa por parte dos responsáveis primeiros. E quando digo na agenda, é na agenda numa perspectiva, pode ser numa perspectiva celebrativa, pode ser numa perspectiva institucional e, por exemplo, académica. Ainda a semana passada, na celebração ecuménica nacional que foi transmitida online, nós tivemos um padre da Diocese de Coimbra, Padre Francisco, que diz que já deve ter perto de 70 anos, que começa por partilhar com todos os presentes naquele evento que ele e a sua paixão pelo ecumenismo nasceram do tempo em que ele estava no seminário de Coimbra e tinha aulas de ecumenismo dadas pelo bispo, na altura, pastor Ireneu. Portanto, e que bonito aquele testemunho foi e como contagiou aqueles que também vivem esta chama ecuménica. Portanto, na minha perspectiva, é importante, quando se definem planos e quando se organizam as agendas e planos de prioridade, é importante colocar a questão ecuménica. Se, por exemplo, localmente não há representatividade de outras igrejas
de outras confissões, então, por que não convidar? E depois volto a pegar naquele ponto que tem sido muito debatido também ao nível das próprias estruturas europeias para a causa ecuménica, que é as igrejas ditas de sensibilidade ecuménica decididamente integrarem ou tudo fazerem para integrarem oficialmente nos seus países organismos de sensibilidade ecuménica. Porque essa participação institucional e formal também vai ajudar na promoção de uma cultura mais generalizada aos diversos níveis, ao nível organizacional e institucional, ao nível hierárquico e também ao nível das bases. Muito obrigado, Reverendo Sérgio. Padre Mário, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa ao que já disse atrás relativamente a esta questão. Não? Muito bem. Pronto, eu creio que já estamos há sensivelmente meia hora com questões, estamos a chegar ao limite do tempo. Ainda teríamos aqui mais 2 ou 3, mas isso obrigaria naturalmente a exceder o tempo desta conferência, desta mesa redonda. Portanto, queria agradecer em nome da Faculdade de Teologia ao Bispo Cifredo, ao Padre Mário e ao Reverendo Sérgio, ao Padre Mário, por ter ajudado a construir esta mesa e coordená-la. Agradeço-vos muito a vossa presença, com muita alegria. Desejo a todos uma boa tarde. Voltamos a encontrar-nos amanhã, suponho que às 10 da manhã, como está no horário, e desejo a todos um bom descanso e um bom final de tarde. Muito obrigado. 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 Obrigado.